Queridas e queridos, boa noite. Agora no instantenews.1, os 4 elementos. Aqui com a gente, Arlindo Lopes Correia, Marcelo Campos e Marcelo Cardoso. Bem, até o dia 2 de outubro, pelo menos, nós vamos falar sobre as eleições presidenciais no Brasil. E não poderíamos começar os 4 elementos de hoje sem falar da gritaria do PT e dos partidos de oposição com relação ao que o presidente Jair Bolsonaro falou para os brasileiros que foram até a Embaixada do Brasil em Londres, onde ele estava hospedado e também participou das solenidades relativas ao funeral da Rainha Elizabeth II. Arlindo, PT e PSOL já entraram no TSE, olha só, para coibir, para proibir a utilização na propaganda eleitoral das imagens do Bolsonaro feitas em Londres. Esse tipo de atitude é compatível com um candidato que lidera as pesquisas eleitorais, Arlindo? O PT está certíssimo. O alto comando do PT conhece bem, sabe bem como são feitas as pesquisas e que o Lula está disparado na frente. Não são pesquisas fraudadas, são pesquisas dirigidas e que são feitas pela primeira vez nas eleições que eu presenciei. Com um ano antes das eleições, já tinha um monte de pesquisas começando por organizações que nunca fizeram pesquisa, e sempre com o mesmo resultado: Lula na frente. Lula lá, né, Arlindo? Para quê? Para que as pessoas pensem assim: se ele está na frente é porque ele é o melhor. E, como a psicologia explica, há pessoas que gostam de votar no vencedor. Lula é o vencedor, vou votar nele. Mas a realidade, o PT sabe muito bem que a realidade é bem diferente, né? É bem diferente. E está certíssimo em tentar proibir essas imagens. Você já imaginou? O cara consegue botar na frente da embaixada em Londres mais gente do que qualquer comício que o Lula faz. Você quer mostrar isso? Quer mostrar 7 de setembro com aqueles milhõezinhos de pessoas na rua? Claro que não, claro que não. O PT está certíssimo, o PSOL. Eles sabem que serão bem acolhidos, são sempre bem acolhidos no Tribunal Superior Eleitoral e vão tentar, como conseguiram tirar as imagens de 7 de setembro, provavelmente vão conseguir tirar essas também. Agora, tem o seguinte, tem uma coisa que eles deviam pedir para tirar. Sabe o que é? São os resultados de segunda-feira do Boletim Focus, que dá inflação decrescente e produto interno crescendo. Eles devem. Eu, se fosse eles, pediria para tirar esses resultados. Botar aqueles do início do ano, em que se dizia que o Brasil ia ter uma inflação descomunal, superior a 10%, e um produto interno, um PIBinho negativo, mas menos um pouquinho, no máximo mais 0,3%. Eu acho que eles deveriam pedir ao TSE para retirar essas estatísticas. E também os meus comentários, por exemplo, que mostram o que o Bolsonaro, os governos do Bolsonaro têm feito nas áreas de agricultura, de comunicações, de infraestrutura, de economia. Porque o Lula diz que o Bolsonaro não faz nada, só faz motociata. E ele que faz negociata
O Bolsonaro não faz. Negociata não faz mesmo. Não. Olha, eles estão certíssimos. Mostrar que lá a Embaixada de Londres, lá na porta da Embaixada, tinha mais gente do que no comício do Lula. Isso é uma vergonha. É isso aí. Está certíssimo. Beleza. O engraçado é o Lula falando aí no vídeo, né? Que dizendo o seguinte: o que o Bolsonaro vai fazer na padaria? Ele vai fazer o quê numa padaria? É impressionante, ele está preocupado com isso, né? Comer um. E eles dizem que o Bolsonaro só foi ao enterro porque para se promover. Gozado. Todos os chefes de Estado estavam lá para se promover, né? Pois é. Agora tem uma foto ótima que nós mostramos até na sexta-feira, eu e o Ronaldo no Papo da Madrugada, rapaz, que é a única foto que a Rainha Elizabeth tirou sem bolsa, quando estava do lado do Lula, né? Com o Lula, claro. Precaução. Uma mulher sábia, com aquela experiência, vai. É a mesma coisa que andar de celular quando vem uma turma de motocicleta e bicicleta. Mas ali paira a dúvida, ela não foi com a bolsa ou a bolsa já tinha sido surrupiada no momento da foto? É isso aí. Ou então no comício do Lula, que se rouba de celular, né? Correto. Aquela mãozinha. Parece que aquela mãozinha que vem. Parece que a campanha do Lula está desesperada com a popularidade do presidente Bolsonaro, né? Do jeito que eles se comportam, eu, pelo menos, tenho a impressão de que a reação deles não é compatível com quem lidera, né, as pesquisas. O que você acha, Marcelo Campos? Olha, desde o início da campanha eleitoral, né, o PT e os seus aliados estavam dando como certa a eleição do ex-presidiário aí, né, e ex-presidente. Eles estavam se baseando em pesquisas como as do Datafolha e do IPEC, que é o antigo Ibope, e a gente sabe como é que esses dois institutos funcionam, né? Essas pesquisas aí, elas sempre apontaram o Lula com uma vantagem expressiva aí sobre o Bolsonaro, né? Aparentemente, eles ignoravam as manifestações favoráveis ao presidente, mas eu acho que o 7 de setembro desse ano foi o ponto de desequilíbrio, viu? As manifestações pacíficas aí, favoráveis ao presidente, levaram milhões de pessoas espontaneamente às ruas, para desespero desse pessoal, né? E isso aí foi que apavorou a esquerda brasileira. Você vê aí que alguns institutos, embora ainda mantenham o Lula na frente, eles estão mostrando uma diminuição dessa diferença. E um desses institutos chegou a apontar aí uma possível vitória do Bolsonaro no primeiro turno, né? Foi esse instituto e o jornalista, aquele colunista, pai do Guga Noblar, o Ricardo Noblar, né? Que já começa a pensar nessa possibilidade. Pobre pai do pobre pai. Mas o Datafolha, o IPEC, alguns outros, eles insistem nessa vantagem do Lula sobre o Bolsonaro. Eu acho que esses institutos aí subestimam aí a capacidade do brasileiro de analisar e de relembrar alguns fatos, né? Você vê que na última eleição presidencial, esses institutos fizeram um papelão, erraram pra caramba, todo mundo viu, né? Você veja que até na cidade natal do Lula, Garanhuns, ele foi chamado de ladrão. Então, pô, tem alguma coisa aí acontecendo, né? Se ele tivesse realmente essa vantagem toda, você não acha que ele ia estar fazendo mega comícios aí pelo Brasil inteiro? Com certeza. Ele não seria aí ovacionado pela população por onde ele passasse? Ou você não acha que o Lula, se tivesse, mesmo com essa vantagem toda, você acha que ele estaria dispensando entrevistas para aquelas emissoras consideradas inimigas e ia perder a oportunidade de contar a vitória e massacrar o adversário? Garanhão de Garanhuns, deu entrevista até dentro da cadeia. Pois é. Né? Aí o que a gente está vendo são comícios que estão reunindo menos gente do que procissão de igreja no interior do Brasil, rapaz. São percepções onde algumas das poucas pessoas que comparecem, são recepções, né? Que a gente vê o Lula chegando, por exemplo, em determinado local,
Você tem poucas pessoas ali comparecendo e o cara que protesta contra ele começa a ser perseguido pelos seguranças do Lula, porque petista a gente já não está vendo mais, só segurança. A gente está vendo aí o líder das pesquisas comparecer na sabatina do Globo e ser protegido, sendo protegido aí pelos apresentadores. Aquilo foi a maior vergonha para o jornalismo brasileiro, né? Ele foi ao debate da Band e passou vergonha porque não conseguiu responder e ficou mal na fita, muito mal naquele debate. E fugindo também do debate da Jovem Pan, né? Você acha que isso aí é comportamento de líder em pesquisa? Eu acho que o Lula parece que está com medo da população, porque atualmente ele só fala para a bolha dele, né? As pesquisas estão dizendo que o Lula é amado pelo povo, que é o político mais popular do continente. Olha, só pode ser amor bandido e os seus apoiadores aí preferem ficar em casa aguardando o dia de eleição para votar e não sair nas ruas para apoiá-lo com medo da violência promovida por bebês de colo, crianças, jovens, adultos, idosos, que mostraram aí na manifestação de 7 de setembro o tamanho do fascismo no Brasil, né, como profetizou o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso. Realmente, o Brasil está de cabeça para baixo. Mas, para mim, a ficha desse pessoal caiu e eles estão desesperados, viu? Aquela entrevista ao William Vac também na CNN desestabilizou totalmente, né? É verdade. Bom, ele queria o outro William, né? Ele queria o outro William, né? Outro William, sim, sim. Por aqui muita gente, né, ficou surpresa com o apoio recebido pelo presidente Bolsonaro em Londres. Foram muitos brasileiros que se mobilizaram e foram até a Embaixada Brasileira para apoiar o presidente. Um outro ponto que derruba aquela narrativa de que Bolsonaro é um pária internacional foi o encontro que ele teve com o rei Charles e vários chefes de Estado. A gente sabe que a imprensa militante brasileira é quem acaba pautando a mídia internacional. Marcelo Cardoso, você acha que com esse tipo de manifestação e com o encontro que ele teve com outros chefes de Estado, a imprensa internacional pode passar a olhar o Bolsonaro de uma outra forma, de uma outra maneira? Olha, eu acho que sim, Olavo. Eu acho que essa bolha tem que ser furada. Só pegando um gancho rapidamente numa coisa que o Arlindo falou, a questão das pesquisas dirigidas, tem aquela piadinha de que estatística é como biquíni, né? Mostra tudo, mas esconde o essencial, que é exatamente a metodologia, a forma de escolha da amostra. Então você fala. Roberto Campos. Mas vamos lá. O prestígio, eu acho que do Bolsonaro está muito evidente em certos detalhes, aparentes detalhes, mas que fazem a diferença. O fato de ele ter sido posicionado, a Casa Real ter localizado ele no funeral da rainha, numa posição mais vantajosa do que o Biden, né, o Joe Biden, o presidente americano, né? Enfim, é uma forma de mostrar o crescimento do prestígio, né? A demonstração de apreço pelo Bolsonaro. Ele foi também, essa questão de ser recebido pela multidão depois do funeral, ele aproveitou para dizer que aqueles que servem serão amados e recordados, né? Ele relatou essa lição do arcebispo. E ele aproveitou a estada em Londres para lembrar certos fatos, né? Falar com o povo no Brasil, lembrando que o Brasil virou o sexto principal destino de investimento no mundo. Você hoje tem o maior número de brasileiros com trabalho na história, que nós voltamos à contagem das 10 maiores economias do mundo, que temos uma das gasolinas mais baratas hoje em dia, que o número de homicídios, ele é tão chamado de genocida, né? Que é o menor número em 2 décadas, né? Com toda a campanha que o Bolsonaro defende em relação às armas, no sentido de que as pessoas não devam perder o direito de tê-las. Eu posso até não gostar de armas, realmente não gosto, caso particular meu, mas não quero perder o direito de um dia, se eu resolver mudar de ideia ou se eu viver numa situação complicada, de rever essa posição. Com relação lá ao encontro do Bolsonaro com o rei Charles, no Palácio de Buckingham, né, que foi no domingo, ele participou, Bolsonaro, de uma recepção oferecida pelo novo monarca inglês a chefes de Estado que foram ao Reino Unido para o funeral da Rainha Elizabeth, né? Ele antes, claro,
passou para assinar o livro de condolências, ele, junto com a primeira-dama Michele, que estava assim, elegantíssima, um deslumbre que impressionou a todos, não só os brasileiros, mas o mundo inteiro. Quer dizer, fizemos o bonito até em apresentar uma primeira-dama que é representável, que fala em nome do país no sentido de ter uma imagem, né? Até porque ela, ao contrário de tantas primeiras damas, ela é ativa, participa de tantas atividades sociais e disso o mundo também sabe, embora não se fale muito disso, não se coloca azeitona na empadaria nesse sentido, né? Agora, depois do encontro na residência oficial do embaixador, houve aquele grupo de apoiadores que chegaram, que foi maior, muita gente que esteve presente em alguns comícios do Lula, como, por exemplo, no Cercadinho da Cinelândia, como aconteceu ali, aquele comício gourmet, né? Ele cumprimentou as pessoas, falou sobre o encontro, e nesse evento do qual ele participou, estavam lá o Joe Biden, o Emmanuel Macron da França, e a Liz Truss, a recém-nomeada primeira-dama britânica, né? E, claro, Bolsonaro, com outros líderes mundiais, seguiram, né, vão, verdade, para Nova York para participar da Assembleia Geral da ONU, que tradicionalmente é aberta pelo Brasil. Uma coisa que circula na internet, que fala muito, diz muito desse sentimento lá fora, é o depoimento de uma brasileira, a Cláudia Sestini, né, contando um fato que se deu com ela no dia 10 de setembro, e ela contando que foi a um supermercado, comprou um item por engano, foi fazer um estouro e conversou com o dono do mercado, enfim, alguém que atendeu lá, uma pessoa de seus 60 anos, e que ele ficou muito satisfeito, né? Foi muito feliz quando ela disse que era brasileira. Então, ela descreveu esse homem de 60 anos como uma pessoa sofrida e que acabou abrindo um sorrisão para ela e disse os seguintes termos para ela: moça, eu amo o seu presidente. Romeno ele, né? É Romênia, cortina de ferro, aquilo que a gente bem sabe. Por favor, não deixem que ele saia do poder. Eu sou da Romênia, um país devastado pela guerra e pelo comunismo. E o seu presidente é um homem de bem. Eu precisei fugir com a minha família do meu país por causa do comunismo e porque milhares de pessoas morreram por causa dele. No final dessa conversa, ela ainda disse a ele o seguinte: por favor, mantenham as armas. A questão da arma como um instrumento de defesa. A arma é muito criticada por ser um instrumento de ataque, na verdade, ela é para defesa. Ela pode ser mal usada. Armas matam. Não, pessoas matam com armas, né? E, por fim, eu queria citar um relato que eu conheço, que eu não conhecia a pessoa, porque já tinha falecido, mas mãe de uma grande amiga minha, que é húngara de nascimento e veio para o Brasil com dia de nascida, a família fugindo da guerra lá em 1948. E essa pessoa, por acaso, ela tem mesmo o nome da minha mãe, dizia o seguinte: vocês não sabem o que é perder a liberdade. A Hungria também viveu esse horror do comunismo e é tudo o que a gente não quer e não pode ousar querer, não pode deixar que outros ousem isso em nosso nome aqui. É isso. Arlindo, no final da semana passada, uma notícia surpreendeu muita gente. A Fundação Ford, famosa financiadora de pensamento político progressista ao redor do mundo, anunciou que vai encerrar o programa de bolsas de equidade racial. A informação foi publicada pelo presidente Darren Walker em seu site, na sexta-feira, dia 16. As bolsas continuarão normalmente até 2023 e receberão cada vez menos candidatos até o fim do programa em 2028. Nós temos observado a atuação de várias fundações ligadas ao pensamento progressista, injetando muito dinheiro em ONGs ligadas à esquerda e nas universidades. Um outro exemplo é a fundação do bilionário George Soros, a Open Society. Até que ponto, Arlindo, essa dinheirama injetada em setores dominados pela esquerda pode influenciar o resultado das nossas eleições? Bom, influencia porque eles investem em pontos estratégicos, né? Quando eu trabalhava no IPEA, no governo militar, eu
comecei a notar, eu tentava obter para o IPEA financiamentos da Fundação Ford, Rockefeller, e não conseguia, não conseguia. E eu via o portfólio da Fundação Ford e verificava que eles financiavam a esquerda. Por exemplo, Fernando Henrique Cardoso, o tal do SEBRAP, foi financiado pela Fundação Ford. Foi assim que ele começou a carreira dele, fazendo pesquisas falaciosas e até mentirosas. Ele usava, por exemplo, uma definição de desemprego totalmente fora de esquadro para dizer que nos governos militares havia desemprego. Mentira. Nos governos militares, nós atingimos o pleno emprego no início, durante vários anos. Bom, mas eles têm essa. Eu creio que no caso da Fundação Ford, o Ford foi quem inventou a linha de montagem, né? Vocês já viram aquele filme? A linha de montagem era tida como a desumanização do trabalho. Você se lembra daquele filme do Carlitos? Ele, na linha de montagem, não sei o quê, ilustrando bem a desumanização do trabalho que nós devemos à Ford. A Ford é esquerdista mesmo. Nós estamos vendo qual vai ser o destino dela. Do Brasil, ela já saiu, né? A decadência é acentuada. Saiu do Brasil, porque falta de demanda. Bom, essas ONGs influem porque elas investem, por exemplo, no Nós contra Eles, essas bolsas de equidade racial são nitidamente para criar o antagonismo entre brancos e afrodescendentes, né? A Fundação Ford está alegando que agora muitas instituições já estão investindo na equidade racial, de modo que eles podem sair de campo, que eles já plantaram a semente e tal. E eles plantaram muitas outras sementes, realmente. A formação de professores, por exemplo, é altamente subsidiada por essas ONGs de esquerda, para que, formados, esses professores venham a usar a cátedra para colocar na cabeça das crianças, adolescentes e jovens as ideias de esquerda. Nós temos aí a geração Paulo Freire, né? Em que a turma, ao invés de aprender conteúdos, física, química, matemática, geometria descritiva, etc., aprende ideologia de gênero, igualdade racial, racismo estrutural e assim por diante. É muito fácil, né? Você dá aula sobre o nada, né? Você inventa lá uma porção de coisas. Eles investem fortemente nisso. É o mesmo esquema da Lei Rouanet. A Lei Rouanet serviu para o petismo argolar os artistas. A maioria desses artistas recebeu fortunas da Lei Rouanet e hoje, por não ter prestado contas, estão com multas e dívidas monumentais. Quando a não prestação de contas acontecia nos governos do PT, o PT fazia vistas grossas. Mas se o sujeito falasse alguma coisa inconveniente, o artista, eles chegavam para ele e diziam: sua prestação de contas está pendurada lá na Petrobras, cuidado com o que você diz, eles podem te cobrar. O mesmo eles faziam nas universidades. Essas ONGs financiam teses as mais imbecis possíveis, mas sempre esquerdistas, né?
Aliás, sendo esquerdista, já tem uma grande chance de ser imbecil, né? Porque alguém vê que tudo que eles fizeram deu errado no mundo todo E repetem, né? e ainda ser partidário desta coisa. Olha, eu fui jogador de vôlei, não sei se vocês sabem disso, e jogava direitinho. E jogadores de vôlei tiveram oportunidades, como poucas pessoas tiveram, de ter contato com a cortina de ferro. Porque o vôlei, a cortina de ferro, tinha a hegemonia do voleibol. Então, nós tínhamos muito intercâmbio com a Rússia, principalmente a União Soviética, na época, né? E muitos atletas, tinha Mundial lá, em Moscou, etc. Nós conhecíamos como era aquela coisa. Se vocês. Bom, infelizmente, a maioria dos atletas da minha idade já faleceu, mas se vocês tiverem acesso a relatos, eu até posso trazer alguns, se vocês quiserem, algum dia, relatos de quem viajava pela cortina de ferro, o que é que via, a desgraça que era aquilo. O Fluminense feminino foi jogar na Tchecoslováquia e a gente tem que beber água, né? Porque a gente sua muito quando joga vôlei, né? Sempre que o técnico pede tempo, a gente bebe água. E o Fluminense feminino, para conseguir água, o assistente do Gil Carneiro Mendonça, o Ballarini, teve que viajar 60 quilômetros para conseguir uma água mineral numa terra que tem Karlovy e que é Carlsbad e Marienbad, né? Que tem água, tem rio, em Karlovy tem um rio de água mineral. Era uma desgraça, né? Então, enfim, essas ONGs atuam nos setores estratégicos. E, infelizmente, nós vamos levar muitos anos para nos livrarmos dessa coisa, porque os governos militares deixaram que a educação fosse totalmente dominada pela esquerda. E isso vai nos fazer, durante décadas, pagar um preço muito alto. É isso. Marcelo Campos, já tem muita gente que apoia o presidente Bolsonaro, dizendo por aí que são grandes as chances dele vencer a eleição no primeiro turno. Já os jornalistas militantes pensam o contrário. Para eles, Lula é quem pode vencer a eleição em 2 de outubro. Afinal, qual dos dois grupos pode estar certo? Olha, eu acho que não dá para prever se vai ter ou não segundo turno nessas eleições. Porque hoje já tem, como eu falei ainda há pouco, jornalista de esquerda acreditando na possibilidade do Bolsonaro ganhar a eleição no primeiro turno, que é o caso do Ricardo Noblat. Mas a militância continua apostando no Lula. Os mais conscientes, eles acreditam que a eleição vai para o segundo turno, não tem jeito. Ao contrário até do que eles previram, né, lá atrás. Como o Arlindo falou, né, já estão fazendo pesquisa há mais de um ano, né? Então, isso animou muito, né? Porque o Lula ganhava com 150%. Então era complicado. Mas e tem uma outra coisa, né? Eles também já estão espalhando aquela narrativa de que se o Lula vencer a eleição, o Bolsonaro não vai respeitar o resultado e vai dar um golpe e tal. Por outro lado, os apoiadores do presidente já afirmam que o Bolsonaro vai ser reeleito no primeiro turno. E a base é o número de pessoas que recebe o presidente quando ele vai a qualquer cidade do Brasil. O próprio presidente já declarou que se tiver menos de 60% dos votos, tem alguma coisa errada com o TSE, né? Mas se a gente analisar friamente, eu acho que nenhum dos dois lados pode garantir que a eleição vai ser decidida no primeiro turno, nem para um lado, nem para o outro. Por exemplo, eu não confio nas pesquisas. Se você comparar os resultados de alguns institutos, você vai ver discrepâncias aí assustadoras, né? Não dá para confiar nos números, nem favoráveis nem contrários. Está muito esquisito isso. Eu particularmente acho que o Lula tem aí na faixa dos seus 35% de preferência aí do eleitorado.
E o Bolsonaro deve ter um pouco mais, entre 35% e 40%. Mas só que tem um ponto que dificulta qualquer previsão, que é a rejeição que os dois candidatos têm. Lula é rejeitado pelo que fez, e o Bolsonaro por algumas coisas que disse. No caso do Bolsonaro, além de algumas varadas que ele deu, a gente não pode negar o papel que a velha imprensa aí vem fazendo no sentido de tirar de contexto algumas dessas declarações e só divulgar o que o presidente faz de ruim, porque eles jamais divulgam o que o presidente fez de bom. Então, quem é petista raiz não vai deixar de votar no Lula. Quem é bolsonarista de carteirinha não vai deixar de votar no Bolsonaro. Mas quem vai influenciar muito nessas eleições são aqueles que não votam de jeito nenhum, nem no Lula, nem no Bolsonaro. Pelo que a gente está vendo nas ruas, Bolsonaro pode ter a maioria aí no primeiro turno, dependendo dos números de votos nulos e brancos. Os votos nulos e brancos podem favorecer o Lula e levar a eleição para o segundo turno. Aí, segundo turno é outra eleição. Num segundo turno, a vitória do Bolsonaro tem muita perspectiva, porque vai estar em jogo se o país vai querer seguir o caminho da prosperidade ou o caminho da Argentina, que a gente está vendo. Então, eu acho que quem votou nulo ou em branco no primeiro turno vai pensar duas vezes no que quer para o país. E por isso que eu acho que nesse cenário é muito difícil a gente prever alguma coisa. Pode acontecer de tudo. Pois é, a abstenção vem crescendo a cada eleição presidencial desde 2006 e costuma ser maior nos segundos turnos. Esse levantamento feito pela CNN, com base nas estatísticas oficiais disponibilizadas no sistema do Tribunal Superior Eleitoral, né? Marcelo Cardoso, votos nulos e brancos nessas eleições podem beneficiar Lula ou Bolsonaro? Eu concordo com o Marcelo Campos quando ele fala essa questão da rejeição ser determinante, né? A gente tem os isentões, como eu costumo dizer, aqueles que não votam nem saem de cima. Então, essa gente pode criar um problema, mas pode também ser a solução, né? A abstenção cresceu nessas últimas 4 eleições, né, 2006, 10, 14 e 18, pelo maior número de eleitores faltosos. Agora, essa proporção aí, que a CNN pesquisou através do TSE, mostra uma evolução, mas uma evolução que, embora seja significativa, ela talvez não seja muito propriamente preocupante. Nós tivemos 16%, um pouco mais do que isso, em 2006 e chegou a ultrapassar 20% em 2018. O que a gente viu acontecer aqui nos vizinhos, né, no Chile, na Colômbia, foi a abstenção da ordem de 50 e poucos por cento. Isso é danoso, isso é daninho, porque isso desrepresenta o país, quer dizer, você entrega o país nas mãos de quem não merecia, simplesmente por omissão. É isso que a gente teme acontecer, mas, apesar de tudo, eu não vejo que isso seja uma perspectiva tão pungente para a gente, pelo seguinte: apesar dessa evolução do número de eleitores que deixa de votar, que não participa do processo, é preciso pensar na causa disso, né? A pesquisa aponta que esse crescimento constante da abstenção é fruto de uma descrença, basicamente acontecendo no primeiro turno, né? Quando você tem também um grupo grande de candidatos. Como você também bem disse, Ronaldo, são duas eleições distintas, né? Primeiro turno e segundo turno. O consultor político e CEO da Dharma Political Risk, Cleomar de Souza, disse isso. Ele falou nessa matéria que a CNN levou ao ar, que a abstenção é um vetor importante para compreender o nível de descrença das pessoas. Observa-se que essa abstenção aumentou, mas nós estamos num momento diferente. Quer dizer, esse momento diferente começou lá em 2018, quando um candidato descrente, um deputado com 27 anos de experiência no plenário, que às vezes sofria a humilhação de fazer discurso sozinho, para si mesmo e para o presidente da mesa, a quem ele olhava, já que o plenário ficava todo vazio. Esse cara, sem recurso, com uma propaganda, digamos, muito pífia, né, uma coisa muito amadora, e ainda tendo sofrido o que sofreu, a questão do atentado, ele consegue
quebrar o establishment e ganhar para presidente, e a partir do momento que ele toma posse, toda a sabotagem do poder judiciário, leia-se principalmente STF, e do poder legislativo, ele tem conseguido fazer grandes transformações no país. Isso está mudando a forma de pensar das pessoas. O engajamento político a gente tem visto nas ruas, no 7 de setembro, agora na Inglaterra, por conta da ida do presidente, esse engajamento tem aumentado. Não é uma simpatia, não é aquela coisa da idolatria, não. Isso é um sentimento de resgate do patriotismo. Bom, enfim, sintetizando o raciocínio, a questão do patriotismo, a percepção do amor pelo país e a visão do que está acontecendo à volta é que vão fazer com que, ou, na minha opinião, podem fazer com que essa tendência se reverta, que haja, na verdade, mais pessoas interessadas em votar e o comparecimento seja mais expressivo dessa vez nas eleições, pela importância que elas têm para nós no Brasil e acho que para o mundo inteiro, todo mundo também tem noção desse aspecto também. Ok, Cardoso. Bem, chegamos ao final de Os Quatro Elementos de hoje. O nosso próximo programa, no dia 27 de setembro, será o último antes das eleições. Do jeito que as coisas andam, vamos ter muitos assuntos para colocar em pauta nas vésperas dessa que promete ser a eleição que vai definir o futuro do Brasil. Bem, eu quero agradecer a sua audiência e aos amigos que participaram do programa. Arlindo Lopes Correia, Marcelo Cardoso e Marcelo Campos. Semana que vem estaremos de volta. Um beijo para todo mundo.